Em algum momento de 1975, num apartamento no Rio de Janeiro, um homem tirou toda a roupa branca que estava usando e a jogou no fogo. Depois, caminhou até a janela, nu, e começou a gritar para a rua em volume máximo que o seu guru era um pilantra, um ladrão e um tarado. Convocou a imprensa do lado de fora para ouvir o que ele tinha a dizer. E passou os minutos seguintes destruindo tudo que lembrasse o período mais estranho da sua vida. Esse homem era Tim Maia, um dos maiores artistas da história da música brasileira. E o que você vai acompanhar agora, ao longo dos próximos minutos, é o dossiê completo de como ele chegou até esse momento. Como o artista mais caótico, mais explosivo e mais genial do Brasil, entrou numa seita que pregava a origem extraterrestre da humanidade. Mudou completamente de vida, gravou os discos mais estranhos e, ao mesmo tempo, mais geniais de toda a sua carreira, dominou os músicos ao seu redor com regras absurdas, brigou com a maior emissora do país, vendeu discos de semáforo em semáforo e depois saiu daquilo tudo da forma mais Tim Maia possível, explodindo tudo, gritando da janela e convocando a imprensa. E antes, deixa o like, custa 2 segundos e ajuda muito mais do que imaginas. E se ainda não estás inscrito no canal, faz isso agora. E fica até o final porque essa história tem uma virada que a maioria das pessoas não conhece e que conecta esse episódio bizarro dos anos 70 a algo que você quase certamente conhece muito bem até hoje. Para entender o peso dessa história, você precisa entender quem era Tim Maia antes de tudo isso acontecer, porque o contraste é justamente o que torna esse episódio tão impossível de acreditar. Sebastião Rodrigues Maia nasceu em 28 de setembro de 1942, no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Desde cedo mostrou um talento musical que não cabia em nenhuma moldura normal. Ainda jovem, foi para os Estados Unidos, onde ficou obcecado com soul, funk e rhythm and blues, os gêneros que definiriam o som que ele traria de volta ao Brasil. Quando voltou, fez algo que ninguém tinha feito antes. Misturou toda aquela sonoridade negra americana com os ritmos brasileiros, com o samba, com o baião, com a alma tropical, e criou um som completamente único que não existia em nenhum outro lugar do mundo. A voz era inconfundível, uma potência, uma textura, uma expressividade que faziam as pessoas pararem o que estavam fazendo quando ele começava a cantar. Mas Tim Maia não era só talento, era também uma personalidade completamente fora de escala, temperamento explosivo, decisões impulsivas, uma vida pessoal que beirava o caos permanente, drogas, álcool, noites que nunca terminavam, brigas, dívidas, contratos rasgados, gravadoras irritadas. Ele era ateu praticante, fazia questão de deixar isso claro. Não tinha religião, não tinha doutrina, não seguia guru nenhum. O que ele seguia era o próprio instinto, em volume máximo, para o bem e para o mal. Em 1974, estava no auge. 4 álbuns gravados, sucessos que tocavam em toda a rádio do Brasil. Azul da Cor do Mar, Você, Réu Confesso, Primavera. Músicas que entraram na alma do país de uma forma que poucas coisas conseguem. A gravadora RCA Victor tinha acabado de contratá-lo a peso de ouro para gravar um álbum duplo com total liberdade artística e um adiantamento financeiro generoso. Tudo parecia estar no lugar certo. E então aconteceu uma noite em julho de 1974 que mudaria absolutamente tudo: a carreira, a vida pessoal, a relação com os músicos, a relação com as gravadoras, a relação com o próprio corpo. Uma noite que começou de forma completamente banal e terminou com Tim Maia sendo uma pessoa diferente. Julho de 1974. Tim Maia tinha algumas bases musicais prontas para o novo álbum, mas ainda precisava de letras. Foi visitar seu amigo Tibério Gaspar, músico e compositor, para pedir ajuda com essa parte da produção. Era uma visita de trabalho, informal, o tipo de coisa que acontecia com frequência naquele círculo de artistas cariocas. Nessa noite, Tim estava sob efeito de mescalina. Tibério foi tomar banho quando o amigo chegou, e Tim ficou sozinho na sala. Com a cabeça alterada pelo alucinógeno, começou a olhar ao redor e pegou um livro que estava em cima da mesa.
Começou a folhear. Quando Tibério saiu do banheiro, encontrou Tim completamente imóvel, compenetrado na leitura com uma expressão que ele nunca tinha visto no rosto do amigo. Tim levantou a cabeça e perguntou: "Que livro é esse?" Tibério explicou que o pai dele frequentava os cultos de um movimento chamado Cultura Racional e que aquele livro era a base da doutrina. Se chamava Universo em Desencanto. Tim saiu dali com o livro debaixo do braço e nunca mais foi o mesmo. Para entender o que estava escrito naquele livro, é preciso dedicar alguns minutos, porque a doutrina é tão específica e tão peculiar que, sem entendê-la, é impossível compreender por que Tim Maia ficou completamente obcecado. A ideia central era a seguinte: os seres humanos não são originários da Terra. A humanidade veio de um lugar chamado mundo racional, uma planície perfeita, superior, feita de energia pura, onde os seres viviam em equilíbrio absoluto. Por algum processo de degeneração cósmica, essa planície foi se desfazendo, descendo de nível, formando o Sol, as estrelas, os planetas, e os seres que habitavam aquele mundo perfeito foram sendo aprisionados nessa nova realidade inferior, materializada, animal. A Terra seria um planeta de sofrimento, de desequilíbrio, de animalidade, um exílio, e os humanos carregariam essa herança de queda, magnetizados pela matéria, sem saber de onde vieram ou para onde poderiam ir. A salvação, chamada de imunização racional, seria alcançada através da leitura sistemática dos livros do movimento. Lendo os volumes de Universo em Desencanto, o ser humano ativaria uma parte adormecida do cérebro, se desmagnetizaria da matéria e estaria pronto para ser resgatado pelos racionais superiores, seres extraterrestres que um dia viriam em discos voadores buscar os imunizados para levá-los de volta ao mundo racional. A obra completa tinha 1,006 volumes, escritos ao longo de décadas pelo fundador do movimento. Para Tim Maia, naquela noite, sob efeito de mescalina, sozinho na sala do amigo, lendo aquelas páginas, aquilo caiu como uma revelação absoluta. Nas palavras que ele mesmo usou depois para descrever a experiência: "Nós somos originários de um planeta distante e perfeito, e estamos na Terra exilados. Aqui vivemos na animalidade, sujos e magnetizados, sofrendo nesse vale de lágrimas." Ele estava fascinado, mesmerizado. O ateu praticante, o homem do caos total, tinha encontrado uma cosmologia que parecia responder a tudo. Para entender completamente o que Tim Maia estava entrando, é preciso conhecer a história da cultura racional desde o começo. O movimento foi fundado em 1935, no bairro do Meier, no Rio de Janeiro, por um homem chamado Manuel Jacinto Coelho. Manuel tinha sido pai de santo da Umbanda, um médium que conduzia rituais e atendia consulentes no seu centro espírita. Mas em 1932, ele declarou ter recebido uma revelação que mudou tudo: a imunização racional. Disse ter entrado em contato com os racionais superiores e ter recebido deles o conhecimento verdadeiro sobre a origem da humanidade. A partir desse momento, fechou o centro de Umbanda e começou a escrever volume após volume os livros que formariam o Universo em Desencanto. A raiz do movimento era claramente a Umbanda e o Espiritismo brasileiro. Mas Manuel foi paulatinamente criando uma linguagem própria, um vocabulário específico, uma cosmologia que misturava elementos de espiritismo com ufologia, com misticismo e com uma tentativa de soar científico e racional, daí o nome. O movimento negava ser uma religião. Se apresentava como um conhecimento transcendental, uma filosofia de vida, a verdade objetiva sobre a origem do universo. Essa distinção era importante para os seguidores. Eles não eram religiosos, eram estudiosos da verdade. As práticas do movimento eram bem definidas. Roupas completamente brancas em todas as aparições públicas, com o símbolo do grupo. Aquele portal que aparece nas capas dos discos de Tim Maia. Alimentação sem carne vermelha. Abstinência de álcool, drogas e cigarro. Sexo apenas para a procriação.
Não havia espaço para prazer sexual dentro da doutrina. E a prática central de todas, a leitura. Horas diárias de leitura dos volumes de Universo em Desencanto. Havia também práticas meditativas específicas, como sentar-se em silêncio diante de uma folha de papel em branco e esperar ver a luz racional, aquela presença luminosa que indicaria o progresso na imunização. A sede do movimento ficava em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, onde Manuel Jacinto vivia e recebia os seguidores. O movimento era pequeno na época em que Tim Maia o descobriu. Poucos adeptos, sem projeção nacional, sem recursos expressivos. O que Tim Maia trouxe para a cultura racional foi algo que o movimento nunca tinha tido antes: visibilidade. E foi para a sede em Belford Roxo que Tim Maia foi morar depois de passar pelo ritual de iniciação, a chamada desmagnetização. Ele recebeu uma camisa e uma calça brancas e começou uma nova vida. Quando Tim Maia voltou ao estúdio depois de desaparecer por algumas semanas, os músicos não reconheceram o homem que entrou pela porta. Cabelo cortado, barba feita, magro, calmo, cordial e vestido completamente de branco. O homem que eles conheciam, explosivo, imprevisível, sempre com algum excesso em curso, tinha sumido. O que estava ali era outra coisa. Tim reuniu a banda e explicou com toda a serenidade do mundo o que tinha acontecido e o que iria acontecer a partir dali. Disse que a cultura racional não era uma seita nem uma religião. Era a verdadeira luz da humanidade, a explicação para todas as perguntas da existência, respondidas por uma força sobrenatural chamada Racional Superior, através dos livros do Universo em Desencanto. Mandou que todos lessem o livro, que encontrariam respostas para tudo, e avisou: o álcool, a maconha, o ácido e o cigarro eram coisas do demônio. Os músicos estavam magnetizados, mas podiam se salvar. Os músicos ficaram em silêncio total. Mas Tim Maia não estava brincando. Ele renomeou a banda, que passou a se chamar Banda Seroma Racional. Seroma era o nome do selo independente que ele criou nesse período, uma abreviação do seu nome completo, Sebastião Rodrigues Maia, mas que, curiosamente, também se lê como Amores ao Contrário. As regras foram estabelecidas com clareza: proibido fumar, proibido beber, proibido comer carne vermelha, proibido usar qualquer tipo de droga, e sexo apenas para procriação. Os músicos aceitaram porque a banda era fantástica e eles não queriam perder o emprego. Mas, segundo o jornalista Nelson Mota, que pesquisou essa história em profundidade para a biografia Vale Tudo, poucos seguiram a doutrina de verdade. Os livros eram, nas palavras dele, um bestialógico absolutamente ininteligível, que de racional não tinha nada. Mas dentro desse estado de fervor total, Tim Maia fez algo extraordinário do ponto de vista físico. Parou de beber, parou de usar drogas, parou de fumar, começou a se alimentar bem, emagreceu, dormiu, descansou. E a voz, aquela voz que já era uma das maiores do Brasil, atingiu um nível que ninguém tinha ouvido antes. Mais fôlego, mais potência, mais clareza de timbres, mais riqueza expressiva. A abstinência total fez pela voz de Tim Maia o que nenhum técnico vocal conseguiria fazer. E nos estúdios, ele ficava horas sentado em silêncio diante de uma folha de papel em branco, seguindo as instruções do mestre, esperando ver a luz racional. Depois de muito tempo imóvel, gritava que estava vendo. Doou seu equipamento de som pessoal para o movimento. Pressionava os músicos a ler os livros. Tentava converter todos ao redor a ingressar na seita. A vida de Tim Maia tinha se tornado, por inteiro, um instrumento de divulgação da cultura racional. Dentro desse estado de fé absoluta, Tim Maia fez algo que nenhum artista brasileiro havia feito antes de forma tão deliberada e radical. Pegou as bases musicais extraordinárias, que já estavam gravadas para o álbum da RCA, e reescreveu todas as letras para pregar a cultura racional. Faixas que tinham sido compostas originalmente como canções românticas ou de celebração da natureza foram transformadas em peças de propaganda espiritual. Imunização racional, leia o livro Universo em Desencanto, Contato com o Mundo Racional, O Grão-Mestre Varonil.
uma homenagem direta a Manoel Jacinto, cantada a capela por Tim com total devoção. A RCA entrou em pânico imediato. O Brasil vivia sob ditadura militar. Associar-se a uma seita excêntrica que falava em discos voadores e origem extraterrestre era um risco institucional enorme. E do ponto de vista comercial, aquilo era um suicídio. O público queria os sucessos românticos, queria Azul da Cor do Mar, queria você, não queria sermão sobre o mundo racional. A gravadora recusou o disco. Tim Maia não ligou para nada disso. Criou o Seroma e lançou por conta própria. A distribuição foi, nas palavras de quem estava lá, quase patética. Ele, os músicos e os membros da seita, carregando os discos em shows, bailes, semáforos, de porta em porta. Poucas lojas aceitaram, raras só em consignação. Então surgiu uma grande oportunidade. A TV Globo convidou Tim para o Festival Abertura, um dos maiores programas do momento. Tim chegou com a caravana racional inteira, todos de branco, instrumentos pintados de branco. Tanto branco fazia a imagem estourar no vídeo da época. O diretor Augusto César Vanucci pediu que trocassem as roupas e mudassem a música. Tim reagiu com fúria irracional. Gritou, xingou, brigou com os seguranças e foi banido da TV Globo, algo que se repetiria em outras ocasiões ao longo da carreira. Os shows viraram pregações. Quem ia esperando os sucessos saía confuso e decepcionado. A situação financeira foi piorando. Mas os discos que sobreviveram a esse período, o Racional Volume 1 e o Vol. 2, guardavam algo que o tempo iria revelar. Eram musicalmente extraordinários, com Tim cantando no auge absoluto da vida, com uma voz que ele nunca mais teria depois de retornar aos excessos. A fé de Tim Maia tinha prazo de validade, e setembro de 1975 foi o mês em que esse prazo venceu. Com o tempo, as contradições foram se acumulando de forma insuportável. Sem gravadora, sem distribuição, sem rádio, sem dinheiro. Os shows que conseguia ou eram gratuitos ou eram exclusivos para membros da seita. A situação financeira tinha chegado a um ponto crítico, e então vieram os rumores sobre o que acontecia dentro do movimento, sobre os líderes que não seguiam as mesmas regras que impunham aos seguidores, sobre comportamentos que contrariavam frontalmente tudo que era pregado. Tim chegou ao ponto de perceber que Manoel Jacinto, o racional superior, o homem que ele chamava publicamente de o maior homem do mundo, a quem tinha dedicado músicas e doado equipamentos, não cumpria o que exigia dos outros. Segundo Nelson Motta, na manhã de 25 de setembro de 1975, Tim Maia acordou com uma vontade impossível de ignorar: comer uma carne sangrenta, tomar um goró e fumar um baseado. A imunização tinha acabado. Ele tirou a roupa branca e a queimou. Foi até a janela do apartamento, nu e completamente furioso, e começou a gritar para a rua em volume máximo que Manoel Jacinto era um pilantra, um ladrão e um tarado que comia todo mundo. Convocou a imprensa para documentar as acusações. E nos dias seguintes, mandou destruir milhares de cópias dos discos da fase racional, transformando os poucos exemplares que sobraram em raridades absolutas. Tinha sido exatamente um ano de imunização racional, de julho de 1974 a setembro de 1975. Um ano em que Tim Maia tinha vivido no extremo oposto de tudo que era antes, e saído da única forma que ele conhecia, explodindo tudo, sem deixar pedra sobre pedra. Tim Maia tentou apagar essa fase para sempre. Proibiu relançamentos, destruiu ativamente os exemplares que encontrava, raramente tocava essas músicas ao vivo, e quando alguém mencionava a cultura racional, ele virava o rosto. Mas o universo tem senso de humor. Os poucos discos que sobreviveram ao fogo se tornaram objetos de culto. Nos anos 1990, colecionadores e produtores de funk e soul de fora do Brasil começaram a descobrir aquelas gravações e ficar completamente obcecados. A Rolling Stone Brasil colocou o disco Racional na posição 17 da lista dos 100 melhores álbuns brasileiros de todos os tempos. Os discos só foram relançados oficialmente em 2006, 8 anos depois da morte de Tim Maia. E o legado mais surpreendente dessa fase veio de um lugar que ninguém poderia prever.
Um grupo de rap de São Paulo, ao procurar um nome que representasse consciência, identidade negra e resistência, se inspirou diretamente nessa fase de Tim Maia. Esse grupo se chama Racionais MCs, uma das bandas mais importantes e influentes da música brasileira de todos os tempos. A fase que Tim Maia tentou apagar da própria história acabou dando nome a um dos maiores legados culturais do Brasil. No fim, o que foi a fase racional de Tim Maia? Foi um homem desesperado procurando uma saída dos seus próprios excessos. Foi um artista genial que entrou num estado alterado de criatividade e produziu o melhor trabalho da sua vida justamente quando tentava ser outra pessoa. Ou foi simplesmente Tim Maia sendo Tim Maia, completamente incapaz de fazer qualquer coisa pela metade, mesmo quando a coisa era uma seita de discos voadores e planícies cósmicas? O que sabemos com certeza é que ele entrou pela porta mais larga, viveu aquilo com uma intensidade que poucos conseguem entender, e saiu explodindo tudo, nu, furioso, gritando da janela para a rua. Mas pensa bem no que ficou depois disso tudo. Não ficou a seita, não ficou o guru, não ficou a roupa branca, nem a folha de papel em branco, nem a luz racional. O que ficou foi a música. 2 discos que ele tentou destruir com as próprias mãos e que sobreviveram justamente porque eram grandes demais para desaparecer. Uma voz no auge absoluto, registrada para sempre, em gravações que ele queria que o mundo esquecesse. E um nome, Racionais, que atravessou décadas e chegou até hoje estampado num dos maiores grupos da história do rap brasileiro, carregando sem querer o eco daquela fase que Tim Maia tanto quis apagar. Existe algo profundamente humano nessa história toda, a busca por algo maior do que a própria vida, a entrega total a uma ideia, mesmo que essa ideia seja completamente maluca. A explosão quando a ilusão desaba. E no meio de tudo isso, quase por acidente, a criação de algo que dura muito mais do que a fé que o originou. Poucos artistas na história da música mundial viveram um arco assim tão completo, tão contraditório e tão fascinante. Então fica a pergunta, e eu quero muito saber a tua resposta nos comentários. Tim Maia encontrou algo real ali, mesmo que por um momento, mesmo que dentro de uma seita estranha de Belford Roxo que falava em discos voadores? Ou caiu na história mais bizarra e genial da música brasileira ao mesmo tempo? Comenta aqui embaixo com a tua opinião. E se essa história te prendeu do começo ao fim, o canal tem muito mais. Histórias que a música oficial nunca contou. Capítulos que ficaram escondidos nos bastidores, personagens que mudaram tudo sem que ninguém percebesse na época. Subscreve, ativa o sino e nos vemos no próximo vídeo.